Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que prazer poder retornar à Igreja Presbiteriana do Catolé, rever meu querido amigo Pastor Flauber, Pastor Érico. Eu vou citar esses dois pelo nome, em menção a todos os demais, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Só Deus sabe quantas recordações preciosas Deus traz ao meu coração em poder voltar aqui, rever todos vocês. Foi um tempo muito precioso na minha vida, na vida da minha família, quando nós tivemos a oportunidade de servir ao Senhor ao lado de vocês aqui, e nós louvamos muito a Deus por ter feito parte dessa história que estamos fazendo menção hoje, comemorando, agradecendo a Deus por tantos anos de fidelidade, de serviço ao Senhor em graça, em misericórdia, e nós louvamos muito a Deus por isso, e esperamos que o Senhor Deus nos conceda ainda alguns outros anos de serviço em fidelidade, contribuindo para a expansão do reino dele, para a manifestação da sua glória, até que finalmente ele retorne para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe. O pastor Flauber me incumbiu da responsabilidade de pensar um pouco com vocês hoje pela manhã acerca de uma igreja saudável. Então nós vamos usar a igreja de Filipos como um liame para a nossa reflexão. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós não vamos pensar de uma maneira exegética com base em algum texto em especial, mas hoje seria uma espécie de sermão de apresentação para uma série de outros sermões, para uma série de outras mensagens. Nós vamos procurar entender o contexto em que esse documento foi escrito e, com base nesse contexto, procurar fazer pelo menos 3 aplicações de como, em nosso entendimento, a igreja de Filipos foi uma igreja saudável, não é? E com isso nós concluímos aqui a nossa breve reflexão. Breve reflexão. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, eu entendo que é um dia de festas, muitas coisas preciosas aconteceram, é emocionante, não é? Ver os nossos filhos serem batizados, outras coisas preciosas acontecendo, isso alegra muito o nosso coração. E para que eu venha chorar, irmãos, não se faz necessário assim muita coisa não é? Então, a irmã Regilene começou aqui a louvar e eu já estava ali chorando muito antes que ela. Glória a Deus. Muito bem, em que contexto esse documento foi escrito? Nós sabemos que o apóstolo Paulo estava no que seria para os dias atuais uma espécie de prisão domiciliar. Por ocasião do final da 3ª viagem missionária, quando Paulo deixava aquela região da Ásia Menor e atravessava a Síria e a região da Fenícia, alguns profetas foram constituídos por Deus para avisar ao apóstolo Paulo que quando finalmente ele chegasse a Jerusalém, lhe aguardavam cadeias e tribulações. De pronto, nós olhamos para o comportamento de Paulo e percebemos que ele era um homem profundamente apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque eu quero acreditar que se eu estivesse em uma viagem missionária e qualquer dos irmãos dissesse assim, olha pastor, na próxima cidade, coisas ruins acontecerão com o Senhor, eu acho que eu voltava, irmãos. Não é? Que Deus guarde o meu coração e me dê mais paixão, assim como ele o dava ao apóstolo Paulo. Vocês conhecem, em dado momento o profeta Ágabo pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra-se inteiro e diz assim, o mesmo vão fazer com o proprietário do cinto. E aí os irmãos começam a chorar, a todo aquele quebrantamento, mas Paulo diz, vocês apenas constrangem ainda mais o meu coração, porque não importa o que por fim me aconteça em Jerusalém, ainda assim eu irei. E ele vai até Jerusalém, ele é preso ali, vai até Cesareia Marítima, fica 2 anos preso, depois apela até o imperador, para Nero, viaja até Roma, passa por todos aqueles percalços, naufrágio e tudo mais, até que finalmente chega à capital do império, ele se instala ali, e a partir de então ele começa, junto com seus auxiliares, a nortear o cristianismo a partir do epicentro da perseguição, que seria a cidade de Roma. Em dado momento da sua estada lá na capital do império, um irmão que era proveniente da região dos antigos Balcãs europeus, da cidade de Filipos, viaja até Roma, levando ao apóstolo Paulo mais uma oferta missionária, e com essa oferta missionária, informações acerca de como se encontrava a comunidade de Filipos. Portanto, quando Paulo escreve esse documento, que nós conhecemos como Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escreve com pelo menos 2 objetivos primários em seu coração. O primeiro deles, agradecer pela oferta missionária. Nós vamos trabalhar um pouco mais a oferta no nosso 3º e último ponto, tá bom? E também escreve para auxiliar a igreja de Filipos por ocasião de alguns problemas que estavam prejudicando o bom andamento daquela comunidade tão apaixonada pelo Senhor. Portanto, é dessa maneira que Paulo organiza os seus pensamentos quando escreve essa carta que é tida como, quem sabe, a mais pessoal das cartas que Paulo escreveu, a sua conhecida epístola da alegria, mesmo em meio ao sofrimento.
Enfim, um texto poderosíssimo. Portanto, com base nisso, antes de entrar no corpo doutrinário da carta em si, lá no capítulo 1, do verso 3 até o verso 11, Paulo abre o coração e louva a Deus por tudo aquilo que ele lembrava, por todas as experiências que lhe ocorriam no coração quando ele trazia a comunidade de Filipos à memória. E ele diz, capítulo 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Como isso fala ao meu coração? Porque nós sabemos que quando Paulo esteve em Filipos, ele foi açoitado severamente. E com as costas completamente depauperadas, ele foi trancafiado numa masmorra e algemado em um tronco, sem conseguir ao menos cuidar daquilo que lhe escorria pelas costas. E nós sabemos muito bem como se encontrava a condição do apóstolo. Mas em meio a esse contexto, quando, quem sabe, qualquer de nós aqui estivesse pensando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é, irmãos? Às vezes nós vamos num avanço missionário, o pneu do carro fura, nós olhamos para ele de uma maneira inglória e pensamos assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que Deus está nesse negócio? Porque enquanto seres humanos, nós queremos que as coisas ocorram da melhor maneira possível, porque nós associamos coisas que acontecem bem aos nossos olhos, com Deus nos abençoando naquilo que nós estamos fazendo, mas à luz do Evangelho não necessariamente, porque às vezes nós derramamos lágrimas quentes para a maior glória de Deus. Portanto, Paulo estava depauperado, agrilhoado, algemado, preso a um tronco. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo literalmente desabando, o que ele fazia? Ele cantava louvores a Deus, e Deus, como que numa cereja do bolo, permite um terremoto severo, o presídio quase que cai completamente na cabeça do apóstolo, mas Deus, que é um engenheiro civil fabuloso, move lá aquelas placas tectônicas, eu não sei como Deus o fez para provocar aquele terremoto, mas a estrutura em si não é depauperada, o prédio não cai, contudo as algemas que prendiam os presos, todas elas se soltam. Como isso é possível, irmãos? Então Paulo faz um apanhado de todas essas experiências, banhadas a suor, lágrimas e sangue, e diz, eu agradeço a Deus por tudo isso. Fantástico, não é? E ele continua, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então ele diz no verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, qual seria? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, com base nessa introdução, os nossos doutrinadores entendem que essa é a mais pessoal das epístolas que Paulo escreveu, porque muito do coração do apóstolo Paulo é denunciado aqui. Uma vez que ele introduz o seu pensamento dessa maneira, agora finalmente nós chegamos à parte mais doutrinária da carta. E aqui eu gostaria de fazer uma primeira aplicação no que diz respeito a essa igreja saudável que nós estamos procurando pontuar com base na comunidade de Filipos. E qual seria esta primeira aplicação? Eu olho para o capítulo 1, do verso 12 até o verso 26, e percebo que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, era uma igreja tenra, era uma igreja que tinha o apóstolo Paulo em grande consideração. Por quê? Porque essa comunidade sabia que Paulo amargava, ao que parece, a essa altura do campeonato, 4 anos de um cárcere que ele não havia feito absolutamente nada para merecer. Portanto, os irmãos estavam preocupados acerca do emocional do apóstolo Paulo. Porque todos nós sabemos que há um limite para a nossa resiliência, ainda que em Cristo. Chega um momento, irmãos, que mesmo aquele mais apaixonado pelo Senhor, quem sabe, venha dobrar o seu joelho dizendo, Senhor, tenha misericórdia, eu não aguento mais. A não ser que todos nós aqui sejamos como o patriarca Jó, que lá no capítulo 23, o capítulo 23 de Jó devia ser todo ele escrito com letras douradas. Porque no capítulo 23 o homem havia perdido 10 filhos, todos os seus bens e, quem sabe, parte da sanidade mental da sua esposa. Eu tenho muita consideração pela esposa de Jó, não é?
Eu não tinha, irmãos, aguentado perder uma unha. Ela perdeu 10 filhos preciosos e ainda aguentou muita coisa, até que finalmente teve aquele arroubo emocional. Eu a compreendo muito bem. Jó era um tanto resiliente se comparado à esposa. Então ele diz assim no capítulo 23, Senhor, se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu marcaria uma audiência contigo e te colocaria perante os olhos os meus argumentos. Mas eu te procuro diante de mim, não te encontro, eu te procuro por trás, não te vejo, à direita tu não estás, e à esquerda eu também não te encontro, mas tu conheces o meu coração. Tu sabes qual é o meu caminho, prova-me. E esse termo na Septuaginta, irmãos, é precioso. Tem a ver com ouro, quando é purificado pelo fogo. Vocês sabem, não é? Quanto mais o ouro é purificado, quanto mais a fornalha é aquecida, mais aquela liga se torna preciosa. Jó faz a mesma analogia. Eu perdi 10 filhos, todos os meus bens, e a minha esposa se encontra em verdadeiros frangalhos emocionais, mas tu conheces o meu coração, aquece a fornalha ainda mais, prova-me ainda mais, que do outro lado eu sairei como ouro. Talvez nós não tenhamos a mesma resiliência de Jó, mas o apóstolo Paulo era um homem tão apaixonado por Deus quanto esse patriarca que eu mencionei aqui. E procura amenizar a preocupação da igreja de Filipos, dizendo assim, quero ainda cientificar-vos, versículo 12 do capítulo 1, que as coisas que me aconteceram têm, e esse tem com esse sinal circunflexo aí aponta para um plural, que só Deus sabe quanta coisa esse homem sofreu. Tudo aquilo que me aconteceu antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo tranquiliza o coração daqueles irmãos, fazendo com que eles percebam, versículo 13, que as cadeias que ele estava amargando em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, os soldados mais festejados de Nero. Muitos deles eram rendidos ao senhorio de Jesus, e bem assim a todos os demais militares. E a maioria dos irmãos, tendo o meu exemplo, estão cada vez mais estimulados no Senhor, porque através das minhas algemas, eles encontram uma maior intrepidez para pregar sem qualquer temor a palavra de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Que não havia frustração no coração dele, que os irmãos podiam aquietar-se na certeza de que ele não era, em último caso, um prisioneiro do Estado. Ele não estava com as algemas de Nero em seus pulsos, absolutamente. Paulo se apercebia como um prisioneiro de Cristo. E ele compreendia que enquanto ele, fisicamente falando, amargava o cárcere, o evangelho estava livre para expandir-se de uma maneira portentosa, magnificando a glória do Senhor até os confins da terra. Então ele entendia que se houvesse qualquer lugar melhor onde ele pudesse estar, o amor do Pai teria ele colocado lá. Isso é fantástico, não é? Aprendi isso com a missionária Maria do Carmo, que vocês conhecem muito bem. Recebi umas missões aí para cumprir, e eu fiquei meio ressabiado, porque era longe, irmãos, lá na fronteira com o Ceará, um sol para cada um, e eu fiquei ponderando com os meus botões, eu vou ou não vou? E aí a Maria do Carmo falou assim, na minha opinião você deve ir, porque se houvesse algum lugar melhor onde você pudesse estar, o amor de Deus teria lhe colocado lá. E eu fiz as malas e fui, irmãos, foi um tempo precioso. Que nós aprendemos com a igreja de Filipos, que eles se compadeciam. Eu entendo que uma igreja saudável é uma igreja que sofre com os que sofrem e se alegra com aqueles que se alegram. Paulo estava preso, mas o evangelho estava livre. Fisicamente ele estava por trás de grades romanas, mas emocionalmente ele vivia o melhor momento de sua vida, porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Quais os dois suportes para isso? Por meio do seu aprisionamento, muitas pessoas preciosas estavam se rendendo ao senhorio de Cristo. Esse é o primeiro ponto. E num segundo momento, os demais irmãos, estes que possuíam liberdade, olhavam para o exemplo de Paulo e diziam assim, se Paulo, sendo o principal expoente do cristianismo, nesse momento histórico em que nós estamos inseridos, mesmo preso injustamente, é feliz dessa maneira, nós devemos aprender com o exemplo dele e entregarmos ao Senhor o melhor possível, tendo esse homem como referencial. E por isso Paulo tranquilizava o coração. Então esse seria o primeiro aspecto. A igreja de Filipos era uma igreja que se preocupava com Paulo porque o amava, e eu entendo que essa é uma característica de uma igreja saudável. Qual seria a segunda característica? Essa tem a ver com o fato de que falsos pregadores estavam viajando,
pelas igrejas que Paulo havia plantado, e esses falsos pregadores haviam chegado também àquela região da Europa que Paulo havia evangelizado por ocasião da segunda viagem missionária, desde a Macedônia até a Grécia. Esses falsos mestres, eles ensinavam heresias que tinham a ver com o fato de que as pessoas deveriam achar-se melhor que as demais no que diz respeito, por exemplo, à sua cidadania, aquilo que eles possuíam na conta bancária, o sobrenome que usavam, a maneira com que conviviam em seus círculos sociais. E através de tudo isso, que seria uma espécie de teologia da prosperidade primitiva, esses homens procuravam se locupletar. Eles enganavam, eles ludibriavam, eles auferiam lucros e com base nisso eles viviam uma vida regalada. Paulo combate esses falsos ensinadores nos capítulos 2 e 3, dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo Jesus. E usa um termo mais abjeto para classificá-los. Os chama de cães, cachorros, esses animaizinhos que viviam perambulando abandonados e que no contexto histórico da época eram os seres mais desvalorizados de todo o mundo. Hoje em dia os nossos pets são, irmãos, preciosos, mas no contexto histórico em que esse documento aqui foi escrito, eles sofriam e sofriam bastante. Então Paulo ataca o falso ensinamento desses homens com base nos mesmos pilares que eles usavam. No primeiro momento, Paulo sugere à igreja de Filipos que eles deveriam se orgulhar, não porque eram cidadãos romanos, porque Filipos era uma colônia romana, e as pessoas que habitavam em Filipos viviam à romana, sabe aquele acraseado? No estilo romano. As roupas eram romanas, o vocabulário era romano, as comidas eram romanas. Eles se orgulhavam por se sentirem tais quais os romanos lá da capital o eram. Então Paulo aproveita esse contexto e no versículo 27 do capítulo 1 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que nós aprendemos? Que no momento em que aqueles falsos mestres diziam que os filipenses deveriam se orgulhar, no primeiro momento por serem cidadãos romanos, e se locupletar, se darem bem sobre os demais por conta dessa prerrogativa, Paulo dizia: nós aprendemos com Cristo que mais bem-aventurado é aquele que sofre, aquele que entende ser o menor, porque no momento em que ele diminui, aquele que efetivamente deve crescer é privilegiado. Por óbvio que enquanto seres humanos nós precisamos de uma linhagem, eu sou Lopes, algum Macanda aqui, muitos outros. Mas a grande benesse, irmãos, reside no fato de que nós pertencemos a uma família que foi comprada por sangue. E para além de tudo isso, é esta família que estará unida por toda a eternidade. Os irmãos percebem isso? Então Paulo procura suscitar a memória daqueles irmãos que eles eram mais que felizes, não porque necessariamente se comportavam como cidadãos romanos, se bem que eles tinham essa prerrogativa histórica, política, mas de fato a grande benesse, o motivo que de fato lhes faziam as pessoas mais felizes do mundo, é que eles eram cidadãos dos céus, e eles deveriam se alegrar com base nisso, viver acima de tudo, não como um digno romano, mas como um digno cidadão dos céus. Ser um bom romano seria acessório, faria parte do pacote. Mas, num segundo momento, eles também precisavam ter Cristo como um grande exemplo. Por quê? Porque se comportar dessa maneira, no meio de uma sociedade que jaz no maligno, que procura sempre se dar bem sobre os demais, não é fácil. Porque até mesmo nós, que somos apaixonados pela mensagem da cruz ensanguentada, em dado momento, às vezes pensamos assim: mas quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser besta. Já pensou assim? Já sofreu uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Pensa no sinal lá de trânsito, né? Você levou uma buzinada, levou 2, levou 3, sinal, a próxima quem vai buzinar sou eu. Paulo diz assim, e esse exemplo é maravilhoso: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual
a Deus. O que Paulo diz nas entrelinhas? Se houve um ser humano que podia dizer, quem manda aqui sou eu sou melhor que todos os demais, esse era o Senhor Jesus. Mas ele preferiu sofrer, ele preferiu dar o exemplo daquele que serve, ele preferiu oferecer a outra face, caminhar mais uma milha, sofrer o dano. Então Paulo diz, eu sei que em dado momento, comportar-se da maneira que eu estou propondo, do versículo 27 ao 30 do capítulo 1, não vai ser fácil. Mas olhem para o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A igreja precisava ser obediente à plena estatura de Cristo Jesus. Mas obedecer a quê? Obedecer aos conselhos que Paulo haveria de lhes dar em seguida. Que eles não aprendessem, de fato, através dos falsos ensinamentos daqueles pseudo-pregadores que se encontravam ali. Se bem que eles eram os pregadores da popularidade, aqueles pregadores que tinham maior ibope. Até porque, convenhamos, né, irmãos? No meio de uma geração corrupta e perversa, dizer que você vai ganhar muito dinheiro, vai deixar de ser cauda, vai passar a ser cabeça, basta colocar um copo de água em algum lugar, se bem que já está um tanto ultrapassado, não é? E as coisas vão acontecer, é maravilhoso. Porque ninguém pega a agenda e diz amanhã, que dá até hoje, irmãos, hoje é 21 de novembro, ninguém pega a agenda e coloca assim, 22 de novembro, Senhor, amanhã eu quero sofrer, 8 horas da manhã sofrer. Quem faz isso aqui? Ninguém faz, irmãos, pelo menos não, né? Assim, naturalmente. Quando esses falsos pregadores chegavam dizendo que aquelas pessoas deveriam se comportar como que sentindo-se melhores que os demais por serem romanos e por terem aquelas benesses que títulos poderiam lhes oferecer, essa mensagem caía como que uma luva de pelica. E Paulo diz, olhem para o exemplo de Cristo. Mas se vocês acham que seria auspicioso olhar apenas para Cristo, eu gostaria de lhes emprestar pelo menos mais 3 outros exemplos para provar que isso é possível. É possível ser fiel a Deus e fazer jus à mensagem da cruz ensanguentada, mesmo em meio a um contexto difícil. Então Paulo nos dá 3 exemplos. O primeiro deles é o de Timóteo, não é? E esse nome Timóteo, irmãos, ai Deus. Paulo diz assim no capítulo 2, versículo 19, eu vou mandar alguém para ajudar vocês nessa batalha. Espero, porém, no Senhor Jesus enviar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora, olha as prerrogativas do menino. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, porque todos eles buscam os seus próprios interesses, e não os interesses de Cristo. Mas Timóteo é diferente. Timóteo busca Jesus em primeiro lugar. E tem mais, vocês conhecem o seu caráter provado. A expressão que Paulo usa, provado, para Timóteo, irmãos, como isso me emociona, é a mesma expressão que Jó usa no capítulo 23 para ele próprio. E tu, Senhor, conheces o meu caráter provado. Então, aquele contexto de Jó, no entendimento de Paulo, se encaixa com quem? Com aquele rapaz, que com cerca de 13 anos de idade deixou a cidade de Listra e peregrinou por todo o mundo, até ser um homem de 30 anos agora, servindo a Paulo no Evangelho, assim como um filho serve ao pai. Aí Paulo diz, vocês têm exemplos para se beneficiar, olhem para esse rapaz aí. Olhem também para um compatriota de vocês, o Epafrodito, aquele que me trouxe a oferta. Epafrodito é um homem de Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo. Por que ele o diz? Porque o Epafrodito, sendo cooperador de Paulo e ainda companheiro de lutas, estando lá em Roma, procurou gastar a vida dele para a maior glória de Deus e pregou o Evangelho de uma maneira tão vertical que veio a adoecer. E ele adoeceu de uma maneira tão mortal que Paulo achava que para ele não haveria mais saída. Mas Deus, com a intenção de confortar o apóstolo Paulo, que enquanto ser humano também sofria, preservou a vida de Epafrodito, e Paulo agora estava mandando ele de volta para casa, e ele diz assim, no versículo 29 do capítulo 2, recebam esse rapaz
com toda a alegria e honrai. Perceba, Paulo está fazendo aqui um paralelo. Ele está colocando Timóteo e Epafrodito em colunas e procura comparar com o comportamento dos falsos pregadores. Ele diz: vocês honram a homens que não deveriam honrar por meio daquilo que eles estão pregando. Na minha opinião, vocês deveriam honrar a homens como Epafrodito. Honrem sempre a homens como esse. Por quê? Versículo 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Irmãos, como isso é precioso. Devia ser escrito com letras douradas também. Se dispôs a dar a própria vida para que outros pudessem viver para a maior glória de Deus. Fantástico isso. Depois Paulo dá o seu próprio exemplo no capítulo 3. Nós vamos pular o exemplo de Paulo, porque é o mais conhecido, vocês sabem de cor. Aquele exemplo que ele abriu mão de todas as coisas. Perceba, outros queriam contas bancárias festejadas. Paulo diz: eu abro mão de todas as coisas. A ideia aqui, irmãos, não é que por sermos apaixonados por Jesus, que nós viveremos de uma maneira... Vocês entendem, não é? É que Paulo, apesar de ter acesso a tudo aquilo, não tinha aquilo em grande medida, porque ele entendia que o que de fato importava, se bem que nós precisamos de tudo para a manutenção da nossa vida, era viver para a maior glória de Deus. Até porque existem pessoas que são bilionárias e são apaixonadas por Jesus e vivem para a glória de Deus. Amém? No primeiro momento, a igreja de Filipos era uma igreja amorosa. A igreja de Filipos, no entendimento de Paulo, era uma igreja obediente. Por quê? Porque depois que Paulo faz esses comentários, não é? Uma vez que Paulo diz, não é, que esses irmãos deveriam se comportar dessa maneira, no versículo 17 do capítulo 3, ele diz: irmãos, uma vez que vocês possuem esses parâmetros, sejam imitadores meus e, além de mim, observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Leia-se, Timóteo e Epafrodito, e obedeçam a eles. E eu quero acreditar que a igreja de Filipos obedeceu. E por fim, irmãos, a igreja de Filipos também era uma igreja generosa. Essa é a característica de Filipos que mais me agrada. É fabuloso saber que aqueles irmãos eram apaixonados por Jesus e exteriorizavam esse amor amando a Paulo e aos seus companheiros. É uma coisa intangível saber que essa igreja era uma igreja obediente. Paulo diz: eu sei que vocês obedeciam na minha presença e que obedecerão muito mais na minha ausência. Isso é maravilhoso. Mas essa igreja também era uma igreja generosa. Por quê? Porque segundo o apóstolo Paulo, né, e ele agora vai trazer a nostalgia ao nosso coração, ele vai trazer algumas experiências à memória. Ainda dentro da segunda viagem missionária, quando ele saiu de Filipos, ele foi até Tessalônica. Ele nos diz em Atos capítulo 17 que ficou apenas 3 sábados em Tessalônica, 21 dias. Mas esse curto intervalo de tempo foi suficiente para a igreja de Filipos enviar 2 ofertas missionárias para ele. E mais, dentro da mesma viagem, quando era pastor da comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, irmãos, é uma igreja, sim, eu vivo os meus altos e baixos com a igreja de Corinto. Eu amo muito Filipos e tenho, assim, sabe, alguma reserva com a igreja de Corinto. Raíssa disse que eu não deveria dizer isso publicamente, irmãos, mas Deus conhece o meu coração, né? Eu amo a igreja de Corinto, mas não tanto quanto eu amo a igreja de Filipos, irmãos, porque quando eu leio algumas coisas de Corinto, é de partir o coração, né? Pastoreando a igreja de Corinto, Paulo chegou a passar fome, no meio de uma igreja rica. E ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, estando entre vós, leia-se, na comunidade de Corinto, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, porque os meus irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que me faltava. Quem são os irmãos da Macedônia, irmãos? São os irmãos de Filipos. É muito bom, irmão, ser generoso na obra de Deus, porque quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida de nós. Eu tenho essa certeza inabalável em meu coração. Algum tempo se passa, Paulo está angariando fundos para levar para a igreja mãe de Jerusalém, que ainda por conta daquela perseguição que o próprio Paulo havia provocado, sofria muito. Então, escrevendo ainda segundo aos Coríntios, em mais uma coleta, Paulo diz que os irmãos se organizassem, porque ele passaria por lá, recolheria o produto, não é, daquelas ofertas e levaria até Jerusalém. E ele diz uma coisa no capítulo 8 que fala muito ao meu coração. Ele diz assim, também, irmãos, vos faço conhecer, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Filipos e Tessalônica pertencem à Macedônia, mas eu entendo que Paulo se referia a Filipos aqui.
Porque no meio de muita prova de tribulação, sublinhe isso no seu coração, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Isso é contraproducente. Vocês percebem? Muita prova de tribulação, abundância de alegria. Só no Evangelho, não é? E a profunda pobreza deles. Isso aqui no grego, irmãos, é para ser moldurado. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Por quê? Porque Filipos estava numa condição financeira tão deplorável que Paulo disse: eu sei que vocês são apaixonados por Jesus, mas dessa vez vocês não vão participar. Porque quem está precisando de oferta são vocês. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, nos pedindo, com muitos rogos, trazendo para uma espécie de nova tradução na linguagem de hoje. A gente gosta da RA, não é? Nova tradução na linguagem de hoje. Eles nos imploraram a graça de participarem da assistência dos santos. Uma igreja generosa. E ser generoso, irmãos, não tem a ver com dar o que sobra. Tem a ver com ser feliz no meio de muita prova de tribulação. É o exemplo de Filipos. Agora, no capítulo 4, e com ele nós encerramos em tempo recorde. Paulo recebe mais uma oferta. Preso, sem poder fazer suas tendas. Ele se orgulhava de nunca precisar de ninguém. Ele precisava de Deus, irmãos. Eu não quero explicar isso porque vocês conhecem, né? Mas ele queria trabalhar com as mãos para não ser pesado às comunidades que estavam surgindo ainda. Se bem que o trabalhador é digno do seu trabalho, que nós não devemos amordaçar o boi enquanto debulha o trigo, que devemos privilegiar aqueles homens de Deus que se afadigam no ensino, na palavra. Olha que coisa linda, devem receber salários redobrados. Todos nós sabemos disso. Mas Paulo se orgulhava de poder trabalhar. É uma experiência dele. Agora ele estava trancafiado. Quem sabe magoado em seu orgulho, e orgulho entendido de uma maneira saudável. Então ele diz assim: eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, capítulo 4, versículo 10, agora uma vez mais, porque renovastes a meu favor o vosso cuidado. Uma igreja saudável é uma igreja generosa que cuida, o qual vocês já tinham, mas vos faltava a oportunidade. E Paulo diz: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado e sei ser honrado. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, seja de fartura, seja de fome, tanto de abundância como de escassez. Aí depois que ele cria esse contexto, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, aí eu amo esse todavia, porque nós estamos olhando quase que para um super crente aqui, não é? Aí ele coloca essa conjunção adversativa e nos inclui enquanto seres humanos no contexto, porque ele diz: apesar de Deus ter me dado toda essa resiliência, meus irmãos, como eu me emocionei quando vocês mandaram essa oferta para mim. E aí Paulo diz algo, irmãos, que fala muito ao meu coração. No versículo 15 ele diz: porque dentre todas as igrejas que eu tive a oportunidade de plantar, a única que se associou comigo no tocante a dar e a receber foram vocês. Nem Éfeso, é a minha igreja favorita, Éfeso, do ponto de vista do documento, conseguiu alcançar Filipos em generosidade. E eu gostaria muito, irmãos, que Deus agregasse esses valores às nossas vidas, porque se nós conseguíssemos aprender com o exemplo de Filipos, quem sabe nós avançaríamos muito mais na expansão do reino de Deus. Sabe por quê? Porque essa oferta missionária, acredito eu, e aqui, irmãos, eu vou especular, essa oferta missionária serviu para Paulo pagar um aluguel caríssimo em Roma, manter-se comprando o que ele precisava para beber e para comer. Além disso, nós sabemos que Epáfras, Epafrodito, Onésimo, Timóteo, Marcos, Lucas estavam com Paulo na mesma casa, dentro do mesmo recorte histórico, mas há uma coisa ainda mais preciosa ao meu coração, que provavelmente foi produto dessa oferta. Papiros, penas e tinteiros eram caríssimos, uma verdadeira fortuna. E estando preso, Paulo precisava auxiliar as igrejas usando a tecnologia da época, que seria a produção de
cartas. Eu quero acreditar, irmãos, e Deus permita que eu esteja correto, que a igreja de Filipos foi profundamente honrada com o fato de que aquela oferta missionária se transformou em 6 ou 7 pergaminhos, 3 ou 4 penas e 2 ou 3 tinteiros, que se transformaram em Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, 1 Timóteo. E essa comunidade, quem sabe, esteja sendo honrada por Deus para abençoar, sabe quantos seres humanos espalhados por toda a face do planeta Terra ao longo de toda a cristandade. E eu quero acreditar que, por ocasião das bodas do Cordeiro, a comunidade de Filipos vai estar lá. E reunida, louvando a Deus, ela vai brilhar mais que o sol, para a glória do Senhor. Assim como a igreja do Catolé, que também é apaixonada pelo Senhor. Uma igreja amorosa, obediente e generosa, porque eu sou uma prova viva de que vocês são tudo isso, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Nós agradecemos, ó Pai, por tantos anos de amor e fidelidade. Tantas pessoas já foram abençoadas aqui, Senhor. Eu estou diante de tantos milagres aqui, ó Deus, mas nós sabemos que Tu podes fazer ainda mais. Ser servido, ó Pai, e se utilizar dessa comunidade para abençoar não apenas o Catolé, mas toda Campina Grande e bem assim o mundo todo, Senhor. Que os nossos filhos sejam como flechas na mão do valente, que as nossas famílias sejam como que vitrines do céu, e que o louvor e a adoração que nós enlevamos a Ti, meu Deus, sempre que nos reunimos nesse lugar precioso, possa transformar realidades até o confim da terra, os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.